Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li no Kindle Unlimited. O nome dele é Todos os Nossos Ontens e ele é sobre viagem do tempo. Eu não sei nem por onde começar, porque eu achei a história tão empolgante, tão surpreendente, mas assim, ela é narrada por duas pessoas. A Marina, 4 anos no passado, e a Amy, 4 anos no futuro. Você não fica muito claro logo no primeiro capítulo, assim, logo no início, o que exatamente está acontecendo, mas você entende que a Amy e o Finn estão presos. Eles estão presos numa instalação do governo, sendo torturados por causa de um documento, de alguns papéis que eles roubaram. Depois você entende, e eles falam muito sobre voltar, sobre consertar, enfim, sobre fazer aquilo, sabe? Depois você entende, eles conseguem escapar e eles estão numa instalação onde tem uma máquina do tempo. E eles querem voltar para o passado, 4 anos atrás, onde vive a Marina, para fazer com que essa máquina não seja inventada. Eles já tentaram diversas vezes, já tentaram de todas as formas, e a única forma de fazer com que a máquina não seja inventada é matando o criador dela. Então eles voltam para o passado, essa é meio que a última tentativa deles. Tipo, se isso não der certo, eles não sabem mais o que fazer, porque essa é a última tentativa. Eles já tentaram várias coisas e nada deu certo. Aí, junto com a narração da Amy, tem a narração da Marina, onde você acompanha ela, o amigo dela Finn e o amigo dela James. Eles vivem em Washington, a família de políticos, de empresários, enfim, né? E o irmão do James, o irmão mais velho, é a única pessoa que ele tem porque os pais dele morreram quando ele era criança. O irmão do James, ele é congressista e ele leva um tiro num jantar de gala e fica entre a vida e a morte. Então, você acompanha a Amy e o Finn do futuro, seguindo a Marina, o James e o Finn do passado. Nisso, você percebe que a pessoa que eles querem matar é o James. Só que o James, ele não parece um cara maluco, não parece um cientista louco, nem nada. Ele diz que ele quer melhorar as coisas, que ele quer mudar o mundo e não sei o quê. E é esse o argumento dele. E ele é muito inteligente. Tipo, ele se formou super cedo e com 18 anos, se não me engano, ele já tá fazendo o mestrado dele. E a pesquisa dele é sobre viagem no tempo. Então você entende que eles têm que matar o James para evitar que a viagem no tempo tenha sido criada. Porque o governo acaba utilizando ela para ter um estado totalitário. Muitas pessoas são presas, muitas pessoas são torturadas. Eles mudaram grandes eventos. Então, assim, o objetivo do James, e é isso que é a grande pegada da história, porque assim, o objetivo do James era ajudar as pessoas, era evitar guerras, evitar catástrofes, avisar as pessoas quando vai ter um desastre natural, por exemplo, tipo, evacuar o local antes e evitar mortes. Esse era o objetivo principal do James. Só que no futuro, de onde eles vieram, parece que o James se perdeu. Tanto que ele acaba torturando, acaba prendendo os próprios amigos com aquele papinho de que os fins justificam os meios, sabe? Então, assim, cara, era um livro que tava na minha estante, como quero ler, há muito tempo. Mas sabe quando você não dá muita importância, você vai acabando lendo outras coisas e vai deixando? E quando eu vi que ele tava no Kindle Unlimited, eu achei que poderia ser interessante. E realmente é. E você acompanhar a perspectiva das mesmas pessoas no futuro, das pessoas no passado, qual era o ideal delas, o que o James queria com essa questão de viajar no tempo. Tipo, ele era só um menino que estava perdido, que queria a família de volta, queria salvar os pais, queria salvar o irmão, e ele acabou se tornando uma pessoa descontrolada, que por mais que não for
Por exemplo, teve vários eventos catastróficos que foram causados por causa da máquina do tempo. Mas por mais que não tenha sido decisão dele, ele foi conivente com isso, ele concordou com isso, porque o argumento era que ele estava salvando mais pessoas do que perdendo. E isso me fez pensar demais, porque até que ponto, onde que fica o limite das coisas, sabe? Ele se perdeu. Você vê na história que ele se perdeu, ele perdeu quem ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que queria salvar o mundo e passou por uma pessoa que prende e tortura os seus únicos amigos, que são literalmente a família dele, porque ele perdeu todo mundo. E sem contar outras situações que eu não vou falar aqui, porque como é livro único eu não vou dar spoiler do final, mas que quando eu descobri eu fiquei chocada, porque eu não esperava. Então assim, não só por ser uma ficção interessante sobre viagem no tempo, que é uma coisa que eu acho interessante, por mais que eu não saiba nada sobre, você ver essa perspectiva, sabe, da mudança das pessoas, das justificativas que as pessoas dão para as atitudes que elas tomam, sejam elas boas ou ruins. Então, tanto para quem gosta de uma ficção, como para quem quer ler alguma coisa que vai te fazer refletir, vale muito a pena, gente. Espero que vocês gostem e até mais.